kiss for you. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma aula de progressão geométrica, exercícios de termo geral da PG. Exercício 1. Qual o oitavo termo de uma PG, na qual o 11º termo é 3.072 e a razão igual a 2? Temos o seguinte, vamos colocar inicialmente os valores que nós já temos. Temos então o A11, que é igual a 3.072, temos também que a razão é igual a 2, e o oitavo termo é o que eu quero descobrir. Mas para descobrir esse oitavo termo, eu preciso de outro termo, na qual eu tenho que descobrir primeiro, que é o A1. Ou seja, vamos colocar aqui então a forma do termo geral mais generalizada. Ou seja, AN é igual a AK, que multiplica o Q, que é a nossa razão, elevado a N menos K. Então temos o seguinte, A11 é igual a A1 vezes Q elevado a 11 menos 1, onde esse 1 é o nosso K que eu acabei de colocar aqui. Temos assim, ó, o A11 não é 3.072 e a razão não é igual a 2, então fica assim, 3.072 é igual a A1 vezes 2 elevado a 10. Invertendo a conta, temos que A1 multiplicado por A10 é igual a 3.072. Temos que 2 elevado a 10 é 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 10 vezes. E vai dar o resultado 1024, que é igual a 3.072, quando eu multiplico por A1. Quando eu multiplico alguma coisa do outro lado, eu faço o quê? Eu divido. Logo, temos que o A1 é igual a 3.072 dividido por 1024. E teremos o resultado A1 é igual a 3. Bom, já que eu tenho um A1, agora eu quero achar o A8. Como? Usando novamente a fórmula do termo geral mais generalizada. Ou seja, a N é igual a K que multiplica Q elevado a N menos K. Onde N agora é o 8. Então fica A8 é igual a A1 vezes Q elevado a 8 menos 1. Lembrando que o Q é a nossa razão. Fica assim então, ó. Como o A1 é igual a 3 e o meu Q é igual a 2, fica 3 multiplicado por 2 elevado a 7. E 2 elevado a 7 é igual a 128. E quando eu multiplico por 3, temos resultado A8 é igual a 384. Viu como é que é tranquilo? Então, bora para o exercício 2. Quantos elementos tem a PG 8, 32 até um certo termo 2 elevado a 31? Fica o seguinte, vamos colocar as informações que nós já temos inicialmente. Temos que o meu N é o que eu quero descobrir. Eu quero saber quantos elementos tem essa PG. Eu tenho que o A1 é igual a 8. Temos também que o meu enésimo termo da progressão é 2 elevado a 31. E eu tenho que descobrir, antes de qualquer coisa, eu tenho que descobrir a razão. E como é que eu descubro a razão? A razão é só você pegar um termo e dividir pelo anterior. E neste caso, a razão é A2 dividido por A1. Não tem outra forma de achar razão, porque só tem esses dois termos aqui consecutivos e o outro termo que eu teria que descobrir primeiro. Dividindo, temos que 32 dividido por 8 é igual a 4. Logo, nós achamos primeiro a nossa razão, que é igual a 4. Para a gente achar, então, quantos elementos tem essa PG, eu tenho que colocar aqui primeiro a fórmula do termo geral mais generalizada, onde o meu enésimo termo eu sei que é 2 elevado a 31. Mas antes disso, vamos saber o seguinte. A N é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Poderia até colocar primeiro essa parte antes da forma do termo geral mais generalizada. Só que o mais interessante é você decorar a anterior, já que ela é muito mais geral. Agora, substituindo os valores que nós já temos que vai ficar assim então, ó. O AN é igual a 2 elevado a 31, o meu A1 é igual a 8 e Q elevado a N menos 1. Só para a gente trocar alguns valores. Temos também que a gente acabou de achar quanto vale a nossa razão. E a nossa razão neste caso aqui é igual a 4. E a gente vai substituir aqui. Olhando dessa forma, nós temos 2 elevado a 31, temos 8 e temos um 4. O que eles têm em comum aqui? Todo mundo eu poderia colocar como base 2. Onde 8 eu posso colocar por 2 ao cubo. Por que é 2 ao cubo? 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 dá 8. E 2 ao quadrado dá 4. Substituindo esses valores e multiplicando aqui com as propriedades de potência, onde 2 elevado a 2 elevado a n, é só multiplicar esse 2 expoente com todo mundo ali de fora do expoente também. E vai ficar assim, ó, 2 elevado a 31 é igual a 2 ao cubo, que multiplica 2 elevado a 2n menos 2, já que eu multipliquei o 2 por n e o 2 por menos 1.
E a outra propriedade de potência que é muito importante é multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, a gente vai conservar a base, logo vai ficar 2 elevado a 2n menos 2 mais 3. E quando a gente soma menos 2 com mais 3, teremos o resultado 2n mais 1. Agora sim, já que eu tenho uma igualdade de potência de mesma base, eu corto as bases e fico somente como 31 é igual a 2n mais 1. Agora, só para facilitar a nossa leitura, eu vou inverter a conta. 2n mais 1 é igual a 31. Passando esse 1 positivo para o outro lado negativo, temos que 2n é igual a 31 menos 1. 31 menos 1 dá 30. E quando a gente divide agora por 2, temos o resultado 15. Logo, a nossa PG tem 15 termos. Essa PG aqui, 2, 32 até um certo 2 elevado a 31, se você contar, vai dar então 15 termos. Então, vamos para o exercício 3 agora. Ó, esse exercício requer um pouco mais de cuidado. Temos o seguinte. Em um triângulo, a medida da base, a medida da altura e a área desse triângulo estão em uma PG de razão raiz de 2. Determine o valor da área desse triângulo. É um exercício que a gente tem que ter bastante cuidado. Vamos chamar base de B, altura de H e de área de Azão. Outra informação muito importante é que a área é igual a base multiplicado pela altura dividido por 2. E a razão foi dada no problema. Vamos colocar aqui então a nossa PG. B, H e A. Nesta ordem, o que eu já sei? Eu sei que se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, é a mesma coisa que eu pegasse o terceiro termo e dividir pelo segundo. E todos eles têm que dar a nossa razão raiz de 2. Mas vamos olhar primeiro essa parte. A sobre H é igual a raiz de 2. Aí fica assim. Quando eu multiplicar a cruzada aqui, vai dar o resultado A é igual a H, que multiplica a raiz de 2. A nossa área do triângulo não é base multiplicado pela altura, tudo dividido por 2? Então, vou colocar aqui no lugar do A. E vai ficar igual a H vezes raiz de 2. Como nós temos uma fração de um lado e o outro não temos, basta multiplicar cruzado, que temos o resultado B, que multiplica H, é igual a 2, que multiplica H vezes raiz de 2. Como temos aqui H de um lado e H do outro, a gente corta e vai ficar B é igual a 2 raiz de 2. Achamos primeiro o nosso B. Agora eu vou usar a outra parte. Qual que é a outra parte? Eu vou usar a nossa primeira razão, ou seja, H sobre B é igual a raiz de 2. Logo, colocando aqui certinho no canto, temos assim, ó, H sobre B é igual a raiz de 2, multiplicando o cruzado, temos que H é igual a B que multiplica a raiz de 2. A gente já tinha achado B, logo substituindo, temos que H é igual a 2 raiz de 2, que é o B, que multiplica a raiz de 2. Quando eu multiplico raiz com raiz, a gente multiplica na parte de dentro só, na parte de fora não pode. Se tivesse outro número, a gente multiplicava só os de fora. Mas nesse caso só temos um, então vai ficar assim. H é igual a 2, que multiplica, 2 multiplicado por 2, 4. Então, 2 raiz de 4. E a raiz de 4 nós sabemos que é 2. Logo, H é igual a 2 multiplicado por 2, que dá 4. Então, achamos o B e achamos o H. Mas o exercício quer que a gente ache a área. E para calcular a área, nós temos a fórmula. Base multiplicado pela altura dividido por 2. Como já temos o B, que é 2 raiz de 2, e temos o H, que é igual a 4, a gente substitui. A igual a 2 raiz de 2 multiplicado por 4 dividido por 2. E multiplicando esses números aqui de cima, 2 multiplicado por 4 vai dar 8 raiz de 2, tudo sobre 2. Eu poderia multiplicar dentro da raiz? Não. A propriedade da radicação não permite esse caso. Então fica agora 8 dividido por 2, 4 raiz de 2, que é a nossa área do triângulo, o que nós queremos calcular desde o início. Tranquilo, né, pessoal? Vamos agora para o exercício 4. Numa progressão geométrica, a diferença entre o segundo e o primeiro termo é 9, e a diferença entre o quinto termo e o quarto termo é 576. Calcule o primeiro termo dessa progressão. Primeiramente, vamos colocar aqui, A2 menos A1 é igual a 9, porque foi dito isso lá no início. A diferença entre o segundo e o primeiro termo é 9, então A2 menos A1 é igual a 9. A outra parte que o exercício disse é o seguinte,
A diferença entre o quinto e o quarto termo é 576. Logo, eu vou escrever A5 menos A4 é igual a 576. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar então. A gente pode substituir o A2 usando aquela forma do termo geral. A1 que multiplica a razão. E o A1 não tem o que fazer, então fica A1 vezes Q menos A1 igual a 9. A outra parte. O A5 a gente também pode utilizar a forma do termo geral. Vai ficar assim, ó, A1, sempre colocando o A1 já que eu quero calcular ele, né? Vai ficar A1 que multiplica Q elevado a 4, o A4 agora, A1 que multiplica Q elevado a 3. E tudo isso dá o resultado 576. Vamos desenvolver agora a primeira parte. Nós temos que o A1 aqui, eu posso colocar em evidência. Vai ficar assim, ó, A1 que multiplica Q menos 1, que vai dar 9. Colocando também em evidência o Q menos 1 ali e o A1, fica assim, ó, Q ao cubo vezes A1 vezes Q menos 1 é igual a 576. Você que tem dificuldade com essa parte aqui, ó, preste bem atenção. Q ao cubo, quando eu multiplico com Q, vai dar Q à quarta. Logo, a primeira parte, Q ao cubo multiplicado por A1 vezes Q, vai dar o nosso A5. E quando a gente multiplica Q ao cubo vezes A1, que multiplica menos 1 vai dar menos A1 vezes Q ao cubo. Então agora, bem tranquilo, repare que A1 multiplicado por Q menos 1 não vai dar 9, a gente vai trocar agora na outra parte. E tudo isso aqui vai ficar só isso, ó. Q ao cubo que multiplica 9 é igual a 576. E se de um lado multiplica, do outro lado divide. E se a gente dividir, teremos o resultado Q ao cubo é igual a 64. Temos que 64 é a mesma coisa que 4 ao cubo, que vai dar 4. Logo, meu Q é igual a 4. Eu poderia também calcular a raiz cúbica de 64, que também daria 4. Tranquilo, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Achamos o resultado? Não. Por que não achamos? Porque o exercício quer que calcule o primeiro termo. E para calcular o termo agora, como é que a gente vai fazer? A gente já não achou quanto vale o Q? O Q não é igual a 4? Então, eu vou substituir lá na primeira parte, ó. A1 que multiplica Q menos 1 igual a 9. Vou colocar de azul, ó. A1 que multiplica 4, que é a nossa razão, menos 1, é igual a 9. E 4 menos 1 dá 3. Logo, o meu A1 multiplicado por 3 vai dar o resultado 9. E como está multiplicando o meu A1 por 3, do outro lado eu vou dividir. E dividindo teremos o resultado 3. Tranquilo, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostou do vídeo, deixa aquele like. Então, até a próxima aula.